pai foi morto em 61. Houve uma pequena revolução em 61, quando começou-se a atacar no UIS, quando a UPA entrou no UIS. Aqui os brancos, ou seja, os colonos, também aproveitaram-se daquelas pessoas que eram mais intelectuais e assassinaram, que não foram poucos, não. Por exemplo, as pessoas, o Mel, o pai do Sr. Quilengues, o pai da dona Chindinha do Arthur da Cunha, mais alguns. Eu, por acaso, ainda consegui apanhar o corpo do meu pai. Mas por quê? Porque a pessoa que estava a cavar as valas comuns era uma pessoa conhecida. Era uma pessoa conhecida, mas não é que ele participou, não. Ele, infelizmente, trabalhava na CADA, era o tratorista da CADA, que foi contratar para fazer essas valas comuns. Sinceramente, eu não sei, só sabia que ele era profissional, era maquinista do caminho de ferro e era agricultor. 61 eu não tenho bem, porque eu tinha 8 anos, mas conheço histórias que me contaram. 61 foi mais pacífico, Porto, muito que, por exemplo, foi a Gabela. A Gabela houve problemas muito grandes. Isso porquê? Sei porquê que Porto também foi pacífico, e aí que eu posso coisa. Porque tínhamos um administrador aqui, ou tinha na altura, eu tinha 8 anos, que assumiu-se e disse para os colonos: aqui ninguém vos vai fazer mal, portanto vocês não se preparem para o mal. E recolheu tudo o que era armamento, até as pistolas. Nenhum branco podia ter uma pistola. Portanto, chamava-se Milício Nunes. Portanto, isto são histórias contadas pelos mais velhos que aconteceu. Eu lembro-me, por exemplo, isso lembro-me muito bem, que eu, portanto, estava na Pinda, meu pai já era comerciante, eu ter ido lá à Pinda e desarmado aqueles comerciantes que estavam lá. Portanto, isso obrigou que as pessoas se tornassem também pacíficas, não tinham defesa, não tinham armas para atacar, portanto tinham que se portar bem. E ele era o responsável, assumiu-se como responsável por qualquer ato que pudesse acontecer de parte a parte. Portanto, ele assumiu-se e conseguiu controlar. Já não o mesmo que aconteceu, por exemplo, na Gabela, né? Sabe-se o que aconteceu na Gabela e talvez nos outros municípios. E tem mais informação do que aconteceu na Gabela de 61? Então, fala-se que houve mortes, né? A influência do café, porque é no café que também houve grandes problemas. O querer as pessoas, portanto, eles queriam ser ricos depressa, queriam apoderar-se das propriedades que eram dos negros, de algumas famílias negras, e eles reagiram naturalmente, né? Reagiram. Portugal não estava preparado para perder as colónias. Não estava preparado. Por isso, porque ele já tinha esse problema também. Portugal não contou com o 25 de Abril e, evidentemente, também aqui muito menos tinha uma linha traçada como poderia suportar a Angola. Já era impossível tomar ainda tentaram Spínola como presidente, que eles convidaram como presidente de Portugal, que quis fazer uma autodeterminação, etc. Mas já ninguém caiu nisso. Portanto, isso foi arrancado com sangue, suor e lágrimas. Nós já tínhamos uma classe, portanto, mesmo na parte, portanto, nos angolanos, que já estavam bem, os pais eram funcionários da administração, mas tinha os básicos. Mas eu recordo-me, por exemplo, tu tinhas um problema grande que era com os contratados. O regime, a partir do momento, eles vinham em cima de caminhões para vir trabalhar para o algodão. A partir do momento, o regime proibiu o transporte em cima da caminhões. Já vinham em autocarros. E já havia outros cuidados, quer dizer, também porque... As escolas, já havia escolas, né? Porque também a educação naquele tempo, os pais, era assim, se tu não desses para a escola, ias para a profissão. Porque havia muita gente que não dava para a escola. Mas isso não era só portanto, no negro, no pai negro, também era, eu conheço alguns dos meus colegas que passaram pela oficina. E eram aprendizes dos negros. Eu tenho um amigo meu contemporâneo, que ele esteve em Portugal, veio há pouco tempo, regressou há pouco tempo, já há uns anos atrás, e encontrou um contemporâneo meu que é o Sabão, que é um moço negro, que é da família que tem. E ele dirigiu-se a ele, porque tinha sido chefe dele na oficina. Ele branco, o Sabão negro. Eu, quando vim para aqui, fomos viver ali para o lado do Sporting, que era nas casas do Sr. Juca. Meus padrinhos viviam ali.
E aquela era a área central, né, da cidade em si. Toda. A comunidade estava mesmo ali naquela área. Sporting, depois mais tarde apareceu o Benfica, e então naquela área. Depois é que surgiu o bairro da Câmara, que é esse bairro ali ao lado da Casa Mortuária, o bairro da Câmara, onde todos os funcionários da Câmara viviam. O meu padrinho, que trabalhava na Câmara, recebeu uma casa ali, então em 69 nós fomos viver para aquele bairro. Eu estou ali no bairro da Câmara desde 69. O meu padrinho era o mecânico da Câmara. A esposa não, era modista, cozia. Os meus pais entregaram os meus padrinhos. Meus padrinhos não tinham filhos e eu era filha deles, porque eles me receberam aos 3 meses de idade. Minha mãe era a lavadeira de casa e meu pai era o cozinheiro. Então eu nasci praticamente já lá. Então minha madrinha, como não tinha filhos, ficou comigo. Não tinham muitos problemas. Davam-se bem os negros e os brancos, sem problema nenhum. O urbano era pessoas brancas, porque os negros viviam mais lá. Poucos eram os que viviam na cidade. Já havia aqui Sala, já havia a Saca e o Inconcon, que era o bairro mais famoso, era o Inconcon. Onde havia os mais assimilados. Na altura temos o senhorzinho Cariota. O senhorzinho Cariota é um comerciante que vivia no Inconcon. Tem mais, tínhamos o alfaiate do seu Sardinha. E tínhamos os nomes esqueço-me já, mas a maior parte dos que estavam mesmo no Inconcon. O Inconcon era o bairro mais famoso. Havia o bairro dos cegos, é um bairro do governo, né? Que o governo tinha feito para albergar os cegos. Então era o bairro que estava cá à frente e por trás então é que havia as casas que as pessoas iam construindo. Uhum. Okay. Olha, eu cresci na cidade, tá a ver? Então não acompanhava muito bem a vida do bairro. Pois. Olha, na verdade naquele tempo até era muito divertido porque as pessoas eram muito unidas. E quando organizavam aquelas farras de quintal, olha, aquilo era mesmo uma animação e todo mundo se dava bem. Brancos, mulatos, negros, aqueles que conseguiam conviver com os outros, estavam sempre juntos. A partir de 1961, o sistema do indigenato, ou o problema também do assimilacionismo, foi abolido. Todos os cidadãos, todos os indivíduos em Angola, branco, pretos e mestiços, passaram a ser considerados cidadãos de Angola. E então, como esse sistema foi abolido, também o ensino não podia ser segregacionista, era para todos. Então houve um boom. A partir de 63, pelo menos, os programas de ensino passaram a ser para todos, né? Aquilo que se aprendia em Portugal, aprendia-se em Angola, havia e havia um certo pendor para se meter muita coisa da Angola mesmo. Nós, pelo menos no período colonial, falando da história do ensino, né? Do ensino da educação, numa dada altura, nós notamos que os portugueses nas aulas de história não falavam muito nem das Ingambane, mas nas aulas de geografia, não é? Já as atenções estavam viradas ao rio, já se falava dos principais rios da Angola, não é? Do Kwanza, o Cunene, o Quando. Esses rios eram mencionados, nós já estudávamos, os rios já estudávamos, porque depois, digamos assim, em termos de silvicultura, os principais produtos agrícolas da Angola também já estudávamos, e nas classes baixas, na terceira, quarta, quinta, sexta classe, hoje chamamos assim, que eram a quinta e sexta, era o primeiro ciclo, era o primeiro ano do primeiro ciclo do ensino secundário. Então, em termos de história da educação, os programas começaram a mudar um pouco já para a realidade angolana. Nós, em geografia, já estudávamos como era cultivado o café, não é? O feijão, o mamoeiro, o mamão, o rícino até, falava-se disso, o palmar, o dendém, né? Os palmares. Já havia muita coisa ligada para a coisa. Quer dizer, isso fruto, e essa abolição foi feita por quê? Foi feita devido ao início da luta armada, não é? As reivindicações nacionalistas que levaram à luta armada, o 4 de fevereiro, o 15 de março, que foi muito mais violento,
obrigou os portugueses a sanarem esse regime segregacionista. Quer dizer, o preto só era educado nas missões, né? Era considerada a escola de pobre, ia para a missão, estudava para uma missão, depois é que ia fazer os exames numa escola oficial, depois é que ia para uma escola. Não, a Gabela não tinha muita história. Tinha um colégio privado e tinha também o do Estado. O colégio era de quem? O colégio era privado, era de uma senhora, parece que Dona Conceição, parece que chamava-se Dona Conceição, um colégio privado. Depois tinha a escola primária. Havia também uma escola aqui, chamava Santa Rita e tal. Depois tinha a escola oficina. A escola oficina era uma escola que, conforme eu estava a dizer, você ia para a escola oficina, quando saísse já tinha alguma profissão. E onde é que se situava a escola oficina? A escola oficina situava-se ali, como é que eu vou explicar, mais ou menos, nos Correios, está a ver onde é que ficam os Correios? Onde está a escola Agostinho Neto. Sim, senhor. Aquela escola, antigamente era a Escola Comercial Dr. Antônio Barroso. Mas ali mesmo havia uma estátua que eu ainda continuo a pedir às administrações municipais, algumas pessoas de conhecimento, para ver se voltamos a pôr esta estátua ali. Aqui na Gabela, estudava-se até o segundo ano do ciclo. Depois os pretos não seguiam mais para frente, paravam por aí. Então é que apareceu o Dr. Pinheiro da Silva, que é um senhor de Cabinda, na altura parece que era secretário-geral da Educação, que abriu para todo mundo estudar, quer seja branco, negro, e fazer tudo ali a mistura. Porque havia a mesma seleção, quer dizer, você acabou o segundo ano de ciclos, acabou a quarta classe, pá, outra tira um pouquinho para ser professor ou qualquer coisa assim. E esse Pinheiro era a pessoa que revolucionou, que enquadrou os negros? Era a pessoa que enquadrou os negros? Era o professor, é o professor que fez a abertura que os negros pudessem também estudar. Sim. Ele era, se não estou, ele era mestiço, natural de Cabinda. E a estátua é dele? Era dele. Mas quando se deu o 75, tiramos fora a estátua. Para mim, eu chamo aquele foi a minha maior universidade. Isso porque nós, a partir dos 6, 7 anos, já éramos preparados, iam nos preparando. Portanto, de manhã era o terço, aquilo estava ligado à religião. A religião jogava um papel muito importante na educação. Portanto, depois do terço fazíamos o treino, entrávamos às 8, só naquela altura eram 2 períodos, né? De manhã e à tarde, que nós estudávamos. Depois, pronto, tínhamos o terço, tínhamos o futebol de 11, futebol de salão, tínhamos o hóquei, a Cadá foi muito forte no hóquei em patins. Então isso dava-nos, pronto, íamos jogar no Ebo, íamos jogar na Gabela, íamos jogar. Depois fez-se um campeonato interno, com 6 clubes lá dentro da boa entrada. E tinha o folclore. Nesse folclore também éramos obrigados a saber não só o folclore nosso angolano, mas o folclore português, que eu cantava esse malhão, dançávamos aí fora, aprender a dançar a valsa, etc. E pronto, temos que apresentar isso aos acionistas da Cadá, todos os anos. A Cadá não é de agora, já sempre teve visitas. Naquela altura era raro passar um mês sem vir visitas. Foi, não conheci também o rei Balduíno da Bélgica, para visitar. Aquelas grandes entidades vinham sempre visitar a Cadá. Conheci Santos de Castro, conheci o Belo de Souza, o governador de Moçambique, e fora, porque nós inteligimos e temos que mostrar aí o desporto e temos que mostrar aí a cultura. Verdade, porque há pessoas natural da Cadá que só conheceram a Gabela em 75, depois da independência. Também há pessoas da Gabela que só conheceram a Cadá depois da independência. Porque a Cadá em si tinha todas as suas condições. Só algumas pessoas saíam da Cadá, principalmente os jogadores, essas coisas todas, é que vinham para a Gabela. E aqueles também que tivessem seguir
os estudos, porque a Cadá só dava até quarta classe. Da quarta classe para frente era aqui na Gabela. Mas também queria dizer a verdade, uma quarta classe da Cadá valia segundo ciclo da Gabela. Um aluno formado na Cadá, quarta classe, ele vinha para aqui para a Gabela, para o primeiro ano, segundo ano do ciclo, aquilo era mesmo um aluno preparado. Mesmo a escola primária 27 também foi recebendo pessoas de cor, né, negros, mas cujos pais eram, digamos assim, funcionários trabalhadores, né, trabalhadores da Câmara, da Câmara e daqui como já mencionei aqui do Marques Seixas, né, funcionários de grandes empresas. Então, os filhos já com muita facilidade tinham acesso a essas escolas. Não tinham acesso a essas escolas. Então, a partir de 65 para frente, o sistema de educação mudou e todos nós, desde que se tivesse vontade, entrávamos. E aliás, a lei também permitia que aquele que não tivesse muitos recursos podia recorrer a uma declaração da administração de atestado de pobreza. Então, ficava lá como pobre e estudava. Era só se ingrar. Mostrar boa coisa, jogar bem, estudar bem. Eu pelo menos já tive, no princípio tive isenção, acho que foi no segundo ano ou no primeiro mesmo do ciclo preparatório, tive isenção de propina. Quem cuidava dessa isenção até foi um tio meu, já falecido, o Cota Jacó, Joaquim Moreira dos Reis, era responsável do pessoal menor dessa escola, na altura que eu fui para lá, nos anos 70, e cuidou dessa isenção de pagamento de propina. Mas é o que se faz hoje, é tipo uma bolsa, né? Na altura tinha já alguma distinção como bom aluno? Sim, bom miúdo, fez bem a escola, fez com distinção a quarta classe, meu sobrinho, lá falou com a minha mãe, meu pai, apesar de ser carpinteiro e coisa, mas já aproveitou a onda e tratamos o atestado de pobreza, que tinha que ser autenticado pela administração municipal, com o parecer do patrão, e dava umas voltinhazinhas, mas desde que a administração autenticasse, que o pai pagava imposto, e pelo facto de pagar imposto já não tinha mais capacidade de pagar os estudos do filho, então, tinha isenção de propina. Mas pronto, isenção de propina no sentido de fazer a matrícula, não sei, mas o resto, tinhas mesmo que... Tem carteira, o bom calção para a educação física, um bom skate. Para se apresentar mesmo à escola, o pai aí tinha que largar alguma coisa. Mas estávamos isentos de pagamento de propina. A escola era a 27, que hoje é a formação. Ela era a escola que nós tínhamos aqui. E depois apareceu a Sacadura Cabral, que é hoje a 14 de abril. Depois, qual outra mais? Essas outras escolas primárias que nós temos aqui são todas novas já, deste tempo para cá. Onde agora é o BNI, aquele era um grande colégio. Aquele era mais, o colégio ali, da Dona Maria disse, era mais dos brancos, não é? Os filhos dos brancos é que estavam para ali, mas depois deu para todos. Era uma grande referência, A Dona Maria Alice era uma senhora que vivia aqui, o marido tinha uma agência de gás e ela era uma grande professora. E então fez aquele colégio ali, ou abriu aquele colégio ali, que aquela casa até nem me recordo de quem era, mas eu acho que era mesmo dela, aquela estrutura, era mesmo dela. Era mesmo da Dona Maria Alice. Se não estou em erro aí, o Carneiro e que esses é que devem explicar melhor, porque do tempo deles eles já estavam na missão e então o colégio já existia aí. Muita gente que estudou no colégio privado, que depois foram altos dirigentes do partido, do MPLA. Como quais? O Sabalo, por exemplo, foi o melhor aluno que teve Porto Amoi. O melhor aluno que teve Porto Amoi. O Sabalo quem? Esse foi o primeiro coordenador do MPLA na província de Coisa Sul, falecido. Ele depois foi funcionário da Sonangol, faleceu a coisa de 6, 7 anos ou 8, a memória não me atrasou. Portanto, é para ver, temos o Jorge Lino, estudou no colégio privado, e depois, naturalmente, com o tempo, eles tiveram que ir para outra escola, porque também os custos eram elevadíssimos, mas depois abriu a escola, já a maioria
ia para a escola. Portanto, ali onde hoje o Liceu Viriato da Cruz foi a primeira escola pública, a primeira escola de Estado de segundo nível. Escola primária, tínhamos a 22 e tínhamos a paroquial. A paroquial era da Igreja Católica, onde os mais necessitados dos bairros tinham acesso. A Igreja protegia-os. Naturalmente, também conheço muitos que andaram por lá, que hoje são pessoas, né? Porque os padres também não, educavam bem. Não é também, educavam bem. Eu comecei praticamente, exercer função foi mais depois de eu ter acabado a tropa colonial em 1973, em agosto, e que depois o Engenheiro Corra convidou-me para trabalhar na cadeia. Tanto a partir da altura em que entrei, o adjunto dele era o Major Dias Ribeiro, e entrei na contabilidade, depois fui para as comunicações, onde fui o primeiro preto a ser confiado para as comunicações, chamava-se TSF, Telefone Sem Fio, para ter contato com as fazendas, naquela altura eram roças, fazendas e delegações. Roças eram de café, fazendas eram de palmar, e delegações era Porto Ambuí e Luanda, que faziam exportação das produções da cadeia, que, concretamente coconut, o óleo de palma e o café, que era o nosso forte, a nossa produção histórica. Foi em 1961 e 62, quando na agrícola 61 e 62 nós atingimos as 12 mil toneladas, onde agora Angola nem chega a esse ponto. Como é que era a cadeia do seu tempo? Fala-se também num processo de segregação racial, terá existido isso? Eu não concordo muito com esse termo segregação. Havia racismo, sem dúvida, mas não vamos comparar a segregação racial com a África do Sul, porque na África do Sul não passava o branco, o branco passava do lado, o preto passava do outro lado. E depois se encontravam trabalho. Não, nós trabalhávamos num conjunto. Trabalhávamos juntos. Depois estávamos sempre juntos, no trabalho, no desporto, etc. Claro, que depois eles fizeram, o que é que eles fizeram? Foram promovendo os negros. E começamos a subir já, mesmo quando 25 de Abril chegou, eu já vivia com os brancos, aí no bairro do Cassange. Tínhamos lá pretos assimilados, que eram quadros, nós os negros eram mais do quadro B e os brancos do quadro A. O que é que isso quer dizer? Os do quadro A, pronto, é a elite mais fina, né? Que era o diretor-geral, os regentes agrícolas, o engenheiro agrônomo, o engenheiro de máquinas, tínhamos lá, ou o agente técnico de maquinaria. Portanto, era essa classe. Aí a entrada daquela parte de cima. Depois tem uns semi-operários e alguns escriturários que é a seguir, antes de chegar ao Cassange. Aí tem aquelas casas góticas. Depois tem aquelas já lá embaixo que eram os operários, que eram os motoristas, mecânicos, etc. Onde já estávamos também inseridos lá com o quadro B. Por isso é que a CADA tinha também uma caixa de reformas que era chamada UNEC. Mas nem todo trabalhador da CADA é da UNEC. Eram 470 e tal sócios que você pagava uma joia, né, para a caixa de reforma e que te descontavam não, tinhas um crédito onde metias, se algum dia fosse despedido da CADA ou coisa assim, ou quando chegasse a reforma, portanto, tinhas um adicional além da reforma, assim como a caixa de reforma da UNEC, das Forças Armadas. E as grandes empresas tinham isso, Cook e fora. E isto era bom para nós, pronto, que era a UNEC era um órgão que atendia a parte logística da CADA. Anteriormente, que era uma ilha, isso era uma ilha, portanto nós tínhamos obrigatoriamente que aqui só vinha de fora quem tivesse que vir ou fazer negócio ou visitar uma família. E tínhamos portanto naquele tempo, ainda hoje chama-se aeroporto, naquele tempo nós chamávamos o campo de aviação. Tínhamos um avião por semana em que as pessoas aproveitavam para vir aqui. Portanto, a nossa vida praticamente durante o ano era aqui. Na parte de baixo eram mais brancos, né? Portanto, isso viveu sempre de mais pescadores, portanto isso era uma cidade muito virada para a pesca, muita produção de farinha de peixe, porque Porto também tinha já naquela altura 14 fábricas de farinha de peixe.
Portanto, os navios vinham aqui para carregar um navio. Quando viesse Angola carregar farinha de peixe, o contingente de Porto Ambuim, de produção de farinha, carregava um navio. Portanto, estamos a falar aí na ordem das 10 mil, 12 mil toneladas de farinha de peixe. E para tu, pronto, eu estive nessa área, portanto, isso tinhas que multiplicar por 5 para saber quantas mil toneladas tinha que se pescar para fazer essa produção toda de farinha. Portanto, isso era essencialmente agrícola e pescatório. Também pecuário, né? Os poucos que produziam estavam nas três vertentes. Eles faziam peixe, faziam pecuária e faziam agricultura, porque era uma forma de compensar um lado para o outro. Se não chovesse muito, tinha o peixe. Se chovesse muito, tinha a agricultura. Portanto, uma produção compensava a outra. Portanto, tínhamos mais ou menos uma produção durante todo o ano, de três produtos muito, muito importantes. Pecuária, agricultura, nesse caso o algodão, e portanto, pesca. Mas para te dizer que, nesta altura, os maiores produtores de gado de Porto Ambuim, por incrível que pareça, até não eram os colonos. Portanto, tu tinhas famílias aqui que tinham a volta das 1000 cabeças, quiteculos, gangas, espelhos. Esses tinham a ordem das 1000 cabeças, famílias que muitos... Não sei se havia algum comerciante branco que chegasse a ter 1000 cabeças de gado aqui em Porto Ambuim. Mas havia nativos com 1000 cabeças de gado aqui em Porto Ambuim. A cidade da Gabela, as casas eram mais dos fazendeiros. Eles estavam mais nas fazendas e tal. Porque o próprio branco que vivia aqui na Gabela já fez casa em Luanda. Por exemplo, se o senhor notar, por exemplo, Luanda, o Alvalade era dos homens da Gabela, era dos brancos da Gabela. O Miramar é dos malanjinhos. Quer dizer, é assim. E o próprio de Luanda também já não tinha casa ali, já tinha casa em Portugal. O primeiro banco era mesmo o Banco de Angola. E depois começaram a surgir os bancos privados. Portanto, na altura aqui tinha aproximadamente 7 bancos. Tinha o Banco Pinto Sotomayor, tinha o Banco Standard, tinha o Banco Comercial de Angola, tinha o Banco de Crédito e havia algumas representações de alguns bancos. Isso só até o período colonial. Portanto, depois de 75, ou seja, depois da independência, a banca foi toda nacionalizada. Então juntou-se, os bancos juntaram-se, né? Uns foram integrados no banco, na altura Banco Popular de Angola, e os outros foram para o Banco Nacional de Angola. Havia muitas transações, as transações para estrangeiros, tudo isso. Havia todas as operações. Mesmo depois da independência, por exemplo, o Banco Nacional aqui, aqueles brancos residentes tinham o direito a fazer algumas transferências para fora, em moeda estrangeira. Os filhos de fazendeiros já na altura viviam mesmo a francesa. Eles eram mesmo, quer dizer, como é que eu vou dizer? Viviam bem, pronto, tinha uma vida. Enquanto o pai estava na fazenda a trabalhar, ele estava aqui a fazer a sua vida de luxo. Quando é proclamada a independência de Angola, o Sumbe estava a ser fustigada pelas forças sul-africanas, os carcamanos sul-africanos, os racistas sul-africanos, estavam a ocupar a cidade do Sumbe. Então, o 11 de novembro, muitos de nós já não vivemos como devíamos ter vivido, não é? Fomos acompanhando, eu pelo menos acompanhei a proclamação da independência via rádio, ainda estava aqui, mas no dia seguinte tive que sair porque os sul-africanos já estavam às portas, né? Estavam que nós chamamos aí no Passavento, né? Estavam já às portas, então tivemos que sair daqui. E, quer dizer, a população do Sumbe não festejou, tal e qual como a população de Luanda, de Porto Ambuim, o ato da proclamação da independência, mas acompanhamos, ficamos satisfeitos que estávamos livres e que a agressão sul-africana iria diminuir, não é? Assim os sul-africanos vão já voltar, nós somos independentes, não podem fazer isso, mas a agressão continuou, de maneiras que desde novembro, praticamente o dia 12 de novembro de 75 até 29 de janeiro de 1976,
a cidade de Novo Redondo ainda estava ocupada pelas botas dos carcamanos sul-africanos. Estes termos, doutor, carcamano, só para justificar aqui a Não, o carcamano. O carcamano, carcamano é uma expressão literária que, felizmente, o Mané Rui foi fazendo nas suas poesias, nos seus escritos. Carcamano significa a pessoa que não é bem-vinda, não é? Indiferente, quer dizer, racistas. A par dos outros, não é? A par dos outros que comandam. Por causa desse que ele utilizou esse termo carcamano. Quando o sul-africano entra aqui em Novo Redondo, nós tivemos que recuar para Porto Amui. Eu até refugiei na Chicucula dos meus pais. Porque os meus pais da Chicucula, minha mãe é que é daqui. Eu refugiei lá na comuna do meu pai. Quando era numa quinta-feira, o inimigo estava aqui dentro, estavam a querer ir para Porto Amui, para avançar para Luanda. A pista chegou, falecido Simonoff, irmão do senhor Sabino Veríssimo, o João Pascoal, estão a chegar. Eu disse, são os meus primos, um é meu irmão, outro é meu primo, é enteado da minha mãe, é meu irmão. Eu disse, o meu irmão e o meu primo. Simonoff é o quê? Ele diz assim, sul-africano está aqui perto, nós estamos a vir a pé, passamos pela carimba. Eu disse, olha, tiram então o fardamento, pegar roupa do meu pai e darem nas pessoas que nós estávamos a receber, que vieram a pé. Quem é esse tio? Meu tio já falecido, Domingos Horácio e Tomás Horácio, na Chicucula. Recebeu essas pessoas que eram militares. Não podiam estar fardados porque o sul-africano estava a ver pelo binóculo. Então, preparamos pessoas para atravessar o rio para ir avisar que o sul-africano está a vir. Automaticamente, quando se comunica, eles partem a ponte. O MPLA parte a ponte para eles não atravessarem. E nós que estávamos lá, que éramos muita gente, como vamos passar? Passar pela canoa, subir numa canoa para atravessar. Os senhores que estavam lá à espera de nós, Mário Kizua, Carlos Magalhães, Beto Traça, tinha que movimentar Luanda, Porto Amui, Luanda, Porto Amui. Esses senhores todos esperaram o povo que estava a refugiar na Ponte da Gonga para receber, para levar para Porto Amui. Outros iam para as cachoeiras. Sul-africano, quando entrou aqui em Novo Redondo, nós já estávamos 15 dias com o sul-africano, porque eles mataram muito jovem aqui na Pedra, onde tinha uma escola que era para a nossa tropa. Morreram todos ali. Jovem, muito jovem. Eu posso contar até dia 13 de novembro de 75, porque eu também sou um dos refugiados, daqui para longe. Porque quando há a invasão do Sumbe, portanto nós participámos ainda na defesa dos municípios, Sumbe. E então quando os sul-africanos chegaram ao Sumbe, acredito que no dia 8, 9 de novembro, portanto isso encheu, né? E dia 13 eu também sou um dos refugiados. Mas, de facto, houve muita gente aqui. Porto Amui foi o que recebeu quase o sul todo de Angola. Porto Amui, sim, Porto Amui, porque Gabela também se refugiou. Porto Amui foi o centro da resistência. Porto Amui e Ebo, naturalmente, que com mais conflito. No Ebo foi mesmo guerra séria. Aqui também, pelo menos até essa altura, e depois de pessoas que contam, né? Portanto, aqui o Rio Queve foi, na sua latitude, o centro da defesa do sul de Angola. Portanto, este é um rio abençoado. É um rio abençoado. É um rio que até hoje ainda podia estar vermelho do sangue que se derramou. Mas pronto, as correntes levaram o sangue e muita gente já se esqueceu que esse rio se encheu de sangue. Desde lá, onde se chamava Queve, até o Cuvo. Portanto, isso aqui houve muita gente.
E de que forma é que acomodavam aqui as pessoas? As casas estavam vagas, uns abriram, entraram, ficaram, e depois começaram a ir para Luanda, naturalmente. As casas estavam, outros nos quintais, outros tinham amigos. Epá, foi assim. Porto Alegre tornou-se na maior cidade, talvez do mundo, né? Em termos de acolhimento. Disse que no dia 13 se torna também fugitivo. Refugiado. Refugiado. Porquê que fugiu? Porque os motivos era a guerra. Porque a primeira questão que nós expunhamos é que se o sul-africano também entrasse em Porto Alegre, eu podia ser, sei lá. E também porque não estava muito coisa para a guerra, tá? Não estava muito para a guerra. E eu tinha consciência, por ter sido o que fui no exército colonial, que era imediatamente mobilizado para a frente de combate. Tinha que ser mobilizado. E depois porque também naquela altura quase todos os chefes da guerra eram meus amigos pessoais, conhecia-os, ou eles é que me conheciam desde miúdo. Portanto, para depois eu estava no lote, no grupo de malta, que estava para ir para a União Soviética para o primeiro curso de pilotos. Dentro da Gabela, que o fogo branco saiu aqui dentro da cidade da Gabela, por causa desta situação de 61, não seria muito leve. Não. Fecharam tudo. E nós se apoderamos de tudo, isto digo de boca cheia. Chegavas numa casa, entravas, ficavas com o mobiliário, ficavas com tudo. Entretanto, depois houve uma pequena organização que começaram a recolher o mobiliário, roubado, tudo e tal. Mas isso não surtiu efeito porque arrumaram num sítio. Esta é uma terra que chove muito, acabou-se por estragar muito mobiliário. Eu já era um homenzinho, também já trabalhava. E onde é que trabalhava? Eu só tive 2 patrões. Trabalhei no Duarte Martins, 4 anos, e depois fui para o banco. A FENLA estava apoiada pela tropa zairense, mas naquela altura havia-se mais quem tinha mais força naquele momento era mais o MPLA e a FENLA, onde travaram grandes combates, mesmo nas cidades e tudo. Nessa altura aí a UNITA foi se reorganizar, não entrou nesse barulho. E, portanto, nós tivemos que nos aliar a Cuba, porque os sul-africanos tinham um material sofisticadíssimo, que eles, a partir do momento em que entraram pelo sul de Angola, a partir do Cunene, não encontraram resistência, não tínhamos força capaz de fazer frente à FNLA. Felizmente os cubanos chegaram aqui, que foi em outubro, ou princípios de novembro, outubro. Descarregaram material aqui em Porto Alegre, um barco aqui em Porto Alegre e cabine. Então foi isso que nos safou, porque eles tinham avionetas que faziam o reconhecimento para vir a artilharia sul-africana, que era poderosa, então fustigava. Aqui, por exemplo, aqui em Novo Redondo, na altura aqui em Novo Redondo, eles não gozaram a guerra independência, porque nessa altura estava tomado pelos sul-africanos. A tropa sul-africana avançava e a retaguarda que vinha as tropas da UNITA, as FALA. Então tivemos aqui combates muito fortes. Esse pessoal todo começou a fugir para os lugares mais seguros. Vieram por aqui, depois foram. O meu parte foi para Luanda. Os de Benguela e tudo. Nós recebemos alguns também na Gabela. Na Gabela, recebemos também alguns. E isto estava tudo cercado. Quando só estava cercado. Aí que é o problema do Rio Cuva, aqui pela Gonga, aqui em Porto Alegre, Cachoeiras e nas 6 pontes. Depois ainda tem aquela outra parte da Sela, que é onde houve aqueles grandes combates aqui na Torre do Tongo. Aí foi mesmo carnificina. Esses Faceiras, os generais Faceira, Eusébio, Traguedo, Coceiro, grandes comandantes estiveram aqui por acaso. Esses eu rendo homenagem a esses homens, sim.
porque não, foi preciso mesmo coragem. Foi preciso coragem, então partir pontos e tudo para que não se impedisse o avanço. E depois, pelo norte, estava a FNLA, onde o Roberto chegou até aí, como é que chama aí? Estava aí próximo do Luanda, como é que chama? Está-me a fugir agora. Não, mais para cá. Kifangon. Sim, exato. Já tem aquela música, né? Foi bem feita do Kifangon. Onde ainda tenho na memória a fotografia do Roberto Fardado e apontar e depois dizer: quem chegar, o movimento que chegar no palácio é que vai proclamar a independência. É que vai, porque a independência foi proclamada sob o troar dos canhões, quando aquele discurso que Fagon estava lá, o general Andalo estava a comandar aquelas operações aí. Tá? Maneiras que, quando dizem que foi oferecida, não entendem. E porque fala-se de Rosa Coutinho. Rosa Coutinho, mas o último alto comissário que esteve aqui em Portugal, nessa altura, era o Leonor Cardoso, que também nós dizíamos que estava conotado com a FNLA. Portanto, isso aqui é, pronto, isso é política, cada um puxa a brasa para a sua sardinha. Estávamos assim na clandestinidade. 75, depois do MPLA já entrar na cidade e começaram aquelas desavenças, aquelas coisas, e os brancos tinham que ir embora. Então, estávamos aí na rua de madrugada, vamos embora, isso assim não pode ser, vamos, nós queremos mais. Essa situação toda depois deu-se. Os brancos começaram a ir embora mesmo, Até novembro, até outubro de 75, a maior parte deles já tinham todos ido embora, Agora nós, no dia 11 de novembro de 75 já, quando o saudoso presidente Agostinho Neto proclama a independência, nós estávamos aqui, já debaixo de grandes tiros. Os sul-africanos já tinham passado Benguela. Da manhã de 11 de novembro de 75, os bombardeamentos já estavam a chegar aqui dentro da cidade. Porque eles já tinham passado, já estavam no Quicombo. E que começaram aqui a bater retirada. Já saímos daqui, já debaixo de tiros, ao subir o morro do Xingo. Por acaso até eu fui no carro do falecido Zeca Catendo, que Deus tenha alma em descanso. Fomos no carro do Zeca Catendo, arrumamos aquilo que podemos levar. Eu fui com roupa do corpo. E estávamos a ver aquilo, uma aventura. Porque o sangue estava quente e a gente queria o MPLA, e então, estamos a fugir, mas nós vamos voltar. Mas a maior parte mesmo era MPLA. Aqui tinha MPLA, UNITA e FNLA. Estávamos aqui todos. Porque ainda, antes de muitos brancos se retirarem, nós já tivemos uma retirada que fomos parar para o Lubito. Que já havia briga entre o MPLA, a FNLA e a UNITA. Então, tivemos que ir para a praia, da praia apanhar os batalhões que nos levaram até o Lubito. Eu fui uma delas. Fomos para o Lubito ficamos lá até que a coisa acalmou. Quando acalmou, voltamos e depois é quando se deu já a independência que nós tivemos que ir parar para Porto Ambuim. Ficamos lá em Porto Ambuim durante uns 2 meses, a coisa estava já a ficar calma. Eu fui parar até Luanda depois, mas voltei novamente para Gabela e em 27 de março os sul-africanos retiraram-se e nós voltamos para cá. Eles começaram a bombardear, vinham mesmo já a bombardear, a correr conosco mesmo já. E quando chegaram no Quicombo, já estavam, eles naquele tempo até já tinham armas que do Quicombo atiravam para aqui, ali para o controle. Nós já ouvíamos os rebentamentos aí. Sim, porque muita coisa. Nós quando saímos da cidade, quando saímos a subir o Morro do Xingo, os rebentamentos estavam a cair aqui na cadeia. Quando nós chegamos a Porto Ambuim, outros grupos que conseguiram chegar, partiu-se a ponte. Teve que se partir a ponte para eles não
não atravessarem. Então, quando se partiu a ponte do Kiev, eles vão para entrar para o lado do Ebo, da Gabela, por aí fora, porque a ponte aqui para já não tinha hipótese. E como o objetivo deles era ir para Luanda, então tiveram que cortar, contornar. Okay. Encontramos as nossas casas todas assaltadas, levaram tudo, mas não partiram. Levaram só tudo que tínhamos em casa, levaram. De comida ou roupas? Tudo, roupas, mobílias. Segundo consta, né, depois disseram que eles podem ter levado comida, outras coisas, mas que as nossas coisas, mobílias, não sei o que, são mesmo nativos que acabaram por levar. Então, todo mundo tinha medo de vir para a rua, né? Mas que durante o tempo que os sul-africanos estiveram aqui, depois eles foram se enquadrando com a população. Muitos tiveram que agir para lá, para como é que se chama isso? Saber andar. Aqui tem lá uns matos onde as pessoas se esconderam. E assim, depois quando eles foram embora, as pessoas desceram. Desceram, os que conseguiram, os que não conseguiram foram com eles, porque houve famílias que foram. Uns acabaram ficando no Lubito, outros foram acabando ficando no Lubango, outros foram acabando ficar, foram com eles. O que eu notei é que nós, depois dessa confusão toda, os brancos foram embora, nós viemos ocupar os lugares, né? E entendemos-nos bem. As pessoas enquadraram-se rápido. Cada um soube ocupar o seu lugar. Das pontes. Esta, Cachoeira, Conda, 7 pontes e aí, por aí assim. Portanto, pela amizade que eu tenho com alguns chefes que andaram aqui na guerra, caso de alguns generais, soube de uma coisa que não sabia até há pouco tempo. Portanto, é para ver como é que estávamos na resistência. Essa foi rebentada com dinamite, a da Cachoeira ainda foi, e aí esgotou dinamite. A da Conda foi já com gasolina e fogo, porque era de madeira. Eles, como eram de cá, recordaram-se que havia uma hipótese ainda de rebentar aquela com gasolina e madeira, porque eles conheciam. Portanto, as 7 pontes foi rebentada com gasolina, portanto foi um atual general que me contou essa cena, que estava na guerra na altura. Portanto, vê como era a resistência, quase que tinha que se resistir outra vez da katana. Quem estava a contar com uma guerra daquelas. E depois aqui também foi o centro onde se desembarcaram os primeiros cubanos. Portanto, Porto Amoim sim, foi aqui. O primeiro avião que aterrou foi em Porto Amoim, aqui, neste aeroporto, com comando já tropa especial cubana. E o primeiro navio, para além daquele que tinha encostado antes, em outubro, portanto, na Cabeleto. Portanto, é para tu veres, por isso é que Porto Amoim é uma terra da resistência. Os cubanos chegam a Porto Amoim em que ano, exatamente? Em 74, 75, 75. Portanto, a independência é 75. Uns chegaram antes, mas esse avião chegou outubro, novembro de 75 aqui ao aeroporto. Quando corremos aqui com os brancos, também corremos com a UNIT e com a FENELA. Depois dos brancos saírem, porque a UNIT e a FENELA estavam alinhados aos brancos. Então, somamos tudo já e... Não, os sul-africanos não chegaram a entrar na Gabela. Não chegaram a entrar na Gabela. Por quê? Porque eles aqui dividiram-se, né? Chegaram até a ponte de Seis Kwanza. Passaram pela Conda e chegaram aqui. Inclusive, nós tínhamos aqui um senhor chamado Senhor Carpinteiro. E quando os cubanos chegaram aqui na Gabela, queriam a procura do Senhor Carpinteiro, porque o Senhor Carpinteiro tinha algumas informações. E então o Senhor Carpinteiro foi agarrado em plena rua pelos cubanos. Quer dizer, interceptado em plena rua pelos cubanos. Toda a gente da Gabela entrou em pânico. Os sul-africanos então já entraram. Então, se agarraram o Senhor Carpinteiro. O Senhor Carpinteiro é branco. E o sul-africano também são brancos. Nunca pensavam que eram os cubanos. Afinal, eram os cubanos que tinham chegado e foram fazer uma barreira ali na ponte nas 6 pontes. E ali ficaram muitos sul-africanos.
nós tínhamos que ser independentes e tínhamos que traçar o nosso próprio destino. Já não podíamos ser mais dependentes do colégio português, né? Porque às vezes vejo aí a imagem dizerem que afinal éramos felizes e não sabíamos, então mostram aí. Algumas pessoas fazem referência das fábricas que existiam em Angola, a pesca e tudo. Depois a minha pergunta que eu faço é, e está lá Lago Negro? Lago Negro foi alguma vez, foi sócio? Nós todos éramos subordinados, éramos submissos, né? Nas grandes cidades. Hoje se critica porque naquela altura quem ficava numa Baixa de Luanda? Qual é o negro que tem? Tirando um Boa Vida, que já era advogado, irmão do Américo Boa Vida, o doutor que morreu em 68 no combate. Eram poucos, muito poucos. E gente formada, quanto é que tínhamos? Contava-se a lupa, pessoas até 5º ano ainda mais ou menos, mas 7º ano, universitários, padres, médicos, isso era a lupa. Era a lupa, era possível, o acesso era muito difícil. Tu podias ir da instrução primária até o 3º ano, 4º, 5º ano, a PIDE já começava já a te coçar o calcanhar. Tá? Então 6º e 7º ano já mais. Então quando entrasse para a universidade, pior. De maneiras que aquilo era complicado. E perguntava o que é que estava a estudar para ser quê? E aqueles, quando passasse assim em frente dos tugas, mais um terrorista, está a formar mais um terrorista. De maneiras que a independência valeu a pena, não vale a pena, não digam. Nós vivíamos em casas de madeira, a minha casa, a casa da minha irmã, na comissão do prédio. Aquelas melhorias que eles faziam era traído pau a pique para casas de madeira. Bairro popular, aí o bairro indígena, por aí fora, essas coisas todas. E aqui algumas melhorias que a Câmara fez também aí na entrada da Gabela e à esquerda. Não passamos disso. Pois é que pronto, graças ao 4 de fevereiro, e nós dissemos graças à Katana, começamos a ver esse problema já dos assimilados e tudo, sermos integrados já nas escolas industriais, para aí fora. Então também já teve que se acabar com esse problema de chamar contratado, mas sim passar para o voluntário. Tá vendo? Mas ganhava-se uma miséria. Nós recebemos o MPLA de mãos abertas. Beto Traça, quando entrou aqui em Novo Redondo, aqui na Cadá, nós tínhamos que cozinhar comida para ir levar para a tropa que está escondido para poder entrar à noite. Na cabeça, não podia entrar carro, porque a UNITA estava... O inimigo estava em cima de nós aqui no sul. Estavam os 3 movimentos. O Beto Traça entrou de dia e à noite só que ele saiu da Cadá. E ir ao encontro dele. A ODP, que foi o encontro do Beto Traça para mostrar o caminho. E o Beto Traça depois entrou, ficou. Quando cria os confrontos aqui dentro da cidade do Sul, foram montar Mona Cachito, uma arma pesada assim como essa, que trabalhava com uma moça chamada Berta. Foi guerrilheira, é da Conda, essa moça. Ali onde que encantou muita jovem aqui no Sul a entregar-se para ir para a tropa. Era uma cidade, Novo Redondo é uma cidade que, no seu todo, digamos assim, não digo no seu todo, pronto, você tem que ver percentagem, talvez chegaremos no 85, 90, cuja sua população era apoiante do MPLA. Aliás, muitas das figuras que fundaram o MPLA e depois galgaram também o MPLA para a luta para a luta armada, galgaram o MPLA. Muitas figuras nasceram aqui, não é? Vamos falar do Virato da Descanda de Portambuim, mas vamos falar, por exemplo, do Matias Miguel, que nasceu aí na Panda, a região da Angola hoje. O Carlos Rocha, de Lolo, né? O de Lolo, foi um
um homem que traçou muitas questões, muita documentação para o MPLA na guerrilha, é economista, não é? Foi o primeiro-ministro da Economia e Plano em Angola. E então, o MPLA tinha muitos adeptos e, portanto, a independência de Angola foi vivida com euforia. Beto Traça era o responsável máximo do MPLA na província do Cuando Sul. Foi o nosso delegado Cuando Sul. Morava aqui onde está, aqui na casa do falecido Bernardo Martins. Sim. Então, a primeira incursão que nós fizemos política, que deixamos todos lá do interior por aqui, foi ele que presidiu esse comício. E o primeiro comício também que foi... Isto em que ano? Tudo em 74. 75 já, princípio, 75. Mesmo aí na Gabela, a primeira delegação que chegou, que também foi presidida, estive lá presente, foi no campo de futebol. Aí foi o camarada Ludwig Kissassunda. Nessa altura, o nosso comitê, o comitê de zona ficava aí na Aricanga, naquela zona da Aricanga. Tem um nome próprio, de maneiras que aquilo foi uma altura em que, pronto, e o povo estava já cansado do colonialismo. Alguns vinham a pé do Ebo, Condé, para assistir a esse comício. Mais tarde, depois já se formou o comitê diretor, que hoje chamamos como comissão diretiva. Comissão diretiva, tanto os camaradas Sabalo, Santa Rosa, tivemos aí também na Gabela muitos, Batista Diogo, Noé da Costa, e passamos muitos, Noé da Costa, João da Silva. Éramos todos jovens, depois tínhamos acabado de vir da tropa, tínhamos sangue fresco. Então nós não víamos o que é noite, o que é dia, o que é chuva, o que é sol. Tudo para nós aquilo era... Então tínhamos que andar, fazer um trabalho de massas. Temos que ir a todas as comunas, como aldeias, fazer como isso, levar a mensagem do MPLA. O que é que se pretendia, o que era a independência, explicar às nossas populações como é que seriam, porque também muitos estavam céticos, mas vocês não vão nos dar mesmo esse arroz que o colono nos dava, vão nos dar mesmo no Natal o vinho, fora e tal. Isto depois não vai criar tumulto, não sei quanto, tem que fazer explicação do que nós tínhamos que ser independentes. Nós, em 74, enquadramos-nos na JMPLA. Já havia assim aquelas coisas clandestinas. E recebemos o MPLA. O nosso grupo da J. Muitos outros, muitos já faleceram. Os que me recordo que estão em vida também são poucos. Mas a maior parte deles já não estão. Está a ver onde é a biblioteca. Está a ver, depois da Max, na Saca, pois havia ali um centro recreativo e nós reuníamos ali. Eu só me lembro que nós, da JMPLA, estávamos no centro recreativo ali na Saca. Agora, o MPLA onde funcionava, isso já não me recordo. Não me recordo agora. 74, nos fins de 74 ainda andávamos assim na clandestinidade. O MPLA em si já existia aqui na Gabela há bastante tempo. Portanto, já haviam os núcleos, tal. Inclusive, eu tinha uma casa aí de um tio meu onde eu ia assistir o antigo combatente. Mas o MPLA mesmo em si, para o povo em geral, é no primeiro de maio. O primeiro de maio, depois da independência, é que o povo da Gabela sentiu o calor do MPLA. Aqui, para aquela gente toda que estavam alinhados, os antigos combatentes, não sei o que e tal, pronto. Tínhamos aqui o senhor Armando Manuel, tínhamos o Sr. Carpinteiro, tínhamos o Sr. Gasmiro, e mais outros. E a juventude, né? Muita força. A juventude da Jota. Os outros partidos, os outros movimentos não tinham expressão.